Eu quero dar as boas-vindas para você do YouTube, que Deus te abençoe. Nós somos a Igreja Metodista em Bom Jardim, Rua Rosa Branca, número 32, em Patinga, Minas Gerais. Venha nos visitar, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Todas as terças-feiras, às 19h30 e domingo às 19 horas e terça-feira às 19 horas e 30 minutos, ok? Estamos aqui. E domingo de manhã às 9 horas, Escola Dominicana. Venha nos visitar. Você que está aqui, graça e paz, amém? Amém. Mas animado desse jeito, o povo que está lá não vai vir, irmão. Graça e paz, amém? Amém. Aí sim. Glória a Deus, eu quero conversar um pouco com você hoje. Repita comigo: é tempo de arrependimento. Queridos, antes de ler o texto, eu quero falar um pouco sobre tragédia. Existem algumas tragédias que acontecem que ficam marcadas na nossa memória. Por exemplo, alguns anos atrás houve a tragédia lá das lamas lá que rebentou e matou um monte de gente. Até hoje muita gente fala sobre isso. Houve a tragédia há muitos anos no Titanic e até hoje muita gente fala sobre isso. Esses dias aconteceu algumas tragédias que estão sendo faladas aí, que eu não quero ficar aqui falando sobre isso, porque a gente sabe que tem famílias e famílias sentem dor, mas o fato é que tragédias acontecem. Tragédias no trânsito, tragédias na família. As tragédias acontecem na história da humanidade e as tragédias ficam marcadas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto que nós vamos ler fala de duas tragédias que aconteceram no primeiro século da era cristã, quando Cristo estava ali. Algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram dessas duas tragédias. E essas duas tragédias, a primeira instante, ela foi usada de forma indevida. Aí Jesus pega essas duas tragédias e usa elas como exemplo para trazer um ensinamento a respeito de arrependimento para a igreja, de arrependimento do seu povo. Então, Lucas capítulo 13, versículo de número 1 ao 9, mas não vamos ler só até o 5, não precisa ler até o 9 não, versículo de número 1 ao 5, fique de pé e leia comigo esse texto. Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não era. E eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Já oramos, já passamos momentos de oração e adoração. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. É tempo de arrependimento. E sempre que uma tragédia acontece, ela nos comove. Sempre que uma tragédia, principalmente coletiva, acontece, onde muitas pessoas sofrem, isso nos incomoda e mexe com a gente. Algumas pessoas vieram falar para Jesus de alguns galileus que estavam oferecendo sacrifício a outros deuses, fazendo um culto a outros deuses. Herodes vai lá e manda matar esses galileus, e não só matar, para envergonhar eles ainda, misturar o sangue deles com o sangue dos animais do sacrifício que eles estavam fazendo. Isso era uma afronta ao judaísmo, isso era uma afronta àquele povo, misturar o sangue do judeu com o sangue de animais impuros. Mas aqueles galileus estavam fazendo culto a outros deuses, e de repente Herodes manda matá-los. Uma tragédia. E aí Jesus então menciona uma outra tragédia: 18 homens que estavam perto da torre de Siloé, e de repente a torre cai e mata 18. Os galileus não se fala qual era o número quantos estavam lá, mas os 18, é dito 18 homens morreram, porque a torre de Siloé desabou sobre esses 18. A grande verdade é que quando lembraram da primeira tragédia, eles não lembraram sentindo dor, eles não lembraram com pesar, dizendo: tadinho da mãe, da esposa ou do filho que perdeu um pai, que perdeu a mãe que perdeu um filho, a esposa que perdeu o esposo. Não, eles chegaram diante de Jesus dizendo: aqueles que Herodes matou eram miseráveis,
eles tinham que morrer mesmo, porque estavam servindo a outros deuses, eles tinham que padecer mesmo. Jesus menciona a torre de Siloé, porque certamente também disseram, eles morreram debaixo dos escombros da torre, porque eles mereciam. Era um monte de gente arrogante, era um monte de gente soberba, achando que era melhor do que o outro, acusando, dizendo que aqueles homens morreram porque estavam em pecado. Então Jesus olha para eles e diz assim: vocês acham que vocês são melhores do que eles? Se vocês não se arrependerem, a morte de vocês será tão severa quanto a deles. Então Jesus pega esse momento de tragédia e Jesus fala sobre a necessidade do arrependimento. E sabe o que é interessante? Que a tragédia nos deixa comovidos. A tragédia, ela traz uma comoção, uma em massa, principalmente quando a tragédia é coletiva. Mas infelizmente existem pessoas ainda com um coração tão maligno que usam a tragédia para zombar, que usam a tragédia para acusar, para apontar dedo. E esses eram que estavam fazendo isso aqui agora. E Jesus diz: se vocês não se arrependerem, o fim de vocês serão tão trágico como o dos Galileus, que Herodes misturou o seu sangue. Serão tão trágicos como aqueles que morreram no desabamento da torre de Siloé. Então, quais as lições que nós podemos aprender sobre arrependimento nessa noite? Lembrando que esse texto é um texto muito interessante, porque traz a princípio tragédia, traz a princípio tristeza, mas Jesus usa esse ponto, diferente daqueles soberbos e arrogantes, daqueles fariseus que batiam no peito e na verdade não serviam a Deus porque não tinham compaixão, não tinham amor, usavam a tragédia para tentar acusar. Jesus usa a tragédia para trazer consciência de arrependimento. O que nós precisamos entender? Que é tempo de arrependimento. E a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que a gente sempre fala da morte do outro, a gente sempre está pronto para falar da morte de alguém, mas a gente esquece que a nossa irá chegar. A gente está sempre pronto para apontar o dedo, para comentar e para falar da morte do outro. Tadinho, era tão jovem. Ou alguns até cheios de ódio e mágoa dizem: bem feito. Alguns dizem: morreu muito cedo. Sempre quando a morte de alguém acontece, nós sempre temos uma frase nos lábios para dizer alguma coisa. A gente sempre está pronto para falar da morte do outro, mas esquecemos que esse dia também vai chegar para todos nós. E é isso que Jesus diz no versículo de número 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Versículo 4: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ou seja, o assunto era os galileus que morreram assassinados por Herodes e tiveram seu sangue misturado com o sangue de sacrifício. O assunto era os que foram mortos pelo desabamento da torre de Siloé. Esse é o assunto. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você qual é o assunto da semana, você vai dizer os assuntos das tragédias que aconteceu esse dia, que está na mídia, que todo mundo está falando. Mas a grande verdade é que nós esquecemos que o nosso dia também vai chegar, que um dia alguém vai falar da nossa morte, que um dia alguém vai falar sobre o nosso velório, que um dia alguém vai falar sobre o nosso sepultamento, que um dia alguém vai falar sobre a nossa morte. E Jesus, ele é enfático em dizer: se preparem, porque mais cedo ou mais tarde, a qualquer momento, vocês também irão morrer. E a minha pergunta para você nessa noite é: você está preparado para que o dia da tua morte chegue? Ou você só está preocupado em falar da morte dos outros? Ou você só está preocupado com a vida do outro? Ou você só está preocupado em falar do outro? Você está preparando para que um dia alguém fale de você? E sabe qual é o grande problema? O problema de tudo não é o que as pessoas nessa terra vão falar de você. O problema de tudo é o que vão falar de você no céu ou no inferno. O que dirão de você no céu quando você morrer ou no inferno? Será que no céu vão dizer: vinde benditos do meu Pai? Ou será que no inferno vão fazer uma festa para receber você lá? Para onde você vai? Qual será o seu destino? Você está tão preocupado com a vida dos outros, tão preocupado com a morte do outro, que não se prepara para a tua. Era isso que Jesus está dizendo. Vocês estão tão preocupados com os galileus que morreram, com os que morreram na torre de Siloé, mas esquece que o dia de vocês também irá chegar. Esse é o grande problema, irmão.
Nós passamos a vida cuidando da vida dos outros e esquecemos de cuidar da nossa vida. Passamos a vida falando das tragédias dos outros, quando às vezes a nossa vida está uma tragédia espiritual. Quando às vezes a nossa vida está uma tragédia espiritual. Talvez você olhe e você diz assim: eu não estou vivendo uma tragédia, porque está tudo muito bem, não tem caos. Mas espiritualmente talvez você está muito aprofundado numa tragédia espiritual. Porque não adianta você ganhar dinheiro, não adianta você ganhar aplausos nessa terra, se você morrer para o inferno é uma grande tragédia. Você está preocupado com a morte do outro, mas um dia chegará a sua morte. Você está preparado para isso? Como está a sua vida? O que você está fazendo em prol do reino? O que você está fazendo para Cristo aqui nessa terra? A palavra de Deus diz em Mateus 13, versículo de número 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Aproveite hoje para acertar a tua vida com Deus. Aproveite hoje para se arrepender dos seus pecados. Aproveite hoje para encontrar-se com Jesus de verdade, entregar a tua vida para Ele. Jovem dessa igreja, aproveite para mudar a tua vida, a tua história, porque morre velho, mas morre jovem. Aproveite, adultos. Aproveite, igreja metodista, para mudar a tua vida, a tua história. Porque no dia que você for chamado, você e eu estaremos diante de Deus e vamos ter que prestar conta do que fizemos na nossa vida nessa terra. Mas nós estamos muito preocupados com a tragédia do outro. Nós estamos muito preocupados com a morte do outro. Nós estamos preocupados achando que todo mundo morre e que nós não morremos. Achando que é o dia de todo mundo, menos o nosso. Esse povo chegou com arrogância, batendo no peito, dizendo: Jesus, aqueles Galileu eram tão pecador que Herodes mandou matar. Aqueles eram tão pecador que a torre de Siloé caiu sobre eles. Jesus então olha para eles e diz: vocês acham que são melhores do que eles? Os dias de vocês também não chegaram. Como que está a sua vida com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Por mais que você não esteja gostando do que eu estou falando aqui agora, mas por favor, pelo menos respeite a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus e rumine essa palavra na sua alma, no seu coração. Não desperdice o que Deus está falando com você nessa noite. Como você está? Preocupado com a vida dos outros, reclamando, murmurando o tempo todo: fulano está frio, fulano está isso. E você, como você está? Pensando em abandonar tudo, levando uma vida cristã de qualquer maneira, de qualquer jeito, e só olhando para a tragédia do outro, quando a sua vida está uma tragédia. Esses homens entraram diante de Jesus para apontar o dedo, para dizer: bem feito para os Galileus, morreram porque estavam servindo a outros deuses. Bem feito para o pessoal da torre de Siloé, morreram em pecado. E Jesus disse: como vocês estão? Se vocês não se arrependerem, o destino de vocês será pior. Esse é o grande problema. É quando nós não entendemos. Esse homem aqui de Mateus 13, 20, ele juntou todos os seus bens e disse: eu vou viver regaladamente, eu vou desfrutar do dinheiro que eu tenho. Jesus diz: louco, esta noite vou pedir a tua alma. Esse é o grande problema. É que nós vivemos como se nós não fôssemos morrermos, carregando ofensas, carregando mágoa, carregando ódio, carregando desistência, carregando murmuração. Irmão, nós não podemos servir a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos servir ao Senhor com excelência, porque quando o dia da nossa morte chegar, será simplesmente um tempo temporário, até que Cristo venha e transformar o nosso corpo em glória, e transformar a nossa vida por completa, e nós vamos despertar na glória com Ele. Nós estamos tão preocupados falando da morte do outro, da tragédia do outro, quando a nossa vida às vezes está uma tragédia. E sabe o que é que vai resolver a tragédia da nossa vida? Arrependimento. Porque Jesus disse para eles: arrependei-vos. A segunda lição que nós aprendemos é que Jesus nesse momento nos alerta que a salvação é um processo individual. Jesus nos alerta que a salvação é um processo individual e que nós não podemos ficar tomando conta da vida dos outros. Nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Aqueles homens chegaram perto de Jesus dizendo: ó, esses Galileus malditos morreram porque estavam fazendo coisa errada. Esse pessoal da torre de Siloé morreu porque estava em pecado. Olha o que Jesus diz então no versículo 1. Olha o que Jesus diz aí. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus
respeito dos galileus, cuja Pilatos misturara com os sacrifícios, os seus sangues, com o sacrifício que realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Jesus está dizendo: vocês pensam que eles eram pior do que vocês, só porque eles morreram desse jeito? Jesus está dizendo: a salvação é individual, meu cara. Olha o que diz o versículo de 5. Olha o que diz aí: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão pensando que os galileus eram pecadores? Vocês estão pensando que quem morreu na noite de Siloé era mais pecador que vocês? Jesus disse: não era não. Se vocês não se arrependerem, vocês irão perecer. Sabe o que Jesus está dizendo? É individual. Vai desembocar no coletivo da igreja, mas a minha salvação, a sua salvação é um processo individual. Então pare de ficar jogando a culpa do teu fracasso nos outros. Levante a cabeça, tome posição, seja um crente de verdade, seja um servo de Deus de verdade. Vamos parar de ficar querendo achar culpa, vamos parar de querer ficar apontando o dedo, vamos parar de ficar olhando para os outros, vamos olhar para nós mesmos e ver aonde precisamos mudar, porque Jesus diz no versículo 5, eles não eram esses pecadores que vocês estão dizendo. Se vocês não se arrependerem, vocês estarão sob julgamento tanto quanto eles. É individual, meu irmão, minha irmã. A vida com Deus é um processo, uma caminhada. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O relógio vai parar um dia, o teu coração vai parar um dia, e o juízo virá. E talvez a gente passe a vida dentro da igreja, só acusando, só apontando o dedo, só querendo falar da vida do outro, quando existe uma trava no nosso olho para ser tirado, quando existe uma montoeira de coisas em nós que precisa ser transformada, quando existe um monte de coisa em nós que precisa ser purificado. Às vezes nós estamos como esses galileus, apontando os outros galileus, acusando, dizendo: fulano também, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você não foi chamado para acusar, você foi chamado para abençoar, você foi chamado para pregar o evangelho, você foi chamado para fazer a diferença, porque a salvação é individual. Porém, eu e você temos o privilégio de sermos atalaias de Deus nessa terra, para levar a palavra de salvação dos perdidos. Então, o que eu e você precisamos é de arrependimento. Quando? Todo dia, toda hora, todo momento. Precisamos levar essa vida de arrependimento. Irmão, eu iria pregar sobre outra coisa, mas eu fiquei remoendo. A João perguntou: pastor, já tem a mensagem para hoje? Qual será o tema disso, João? Fica tranquilo que eu tenho 3 ainda, eu vou ter que decidir. Não. É tempo de arrependimento, e é individual. Eu não vou na igreja mais porque meu marido falou: ei, minha irmã, vem você. Eu não vou mais porque minha esposa falou: vem você, individual. Busque você, seja crente de verdade, seja servo fiel. Eu não vou mais, pastor, porque tinha 10 pessoas, agora tem 9. Vem sendo 9, que daqui a pouco vai ter 30, 40, 300. É individual. Pastor, eu não vou orar porque ninguém quer orar, então ore em você. Eu vou servir, não é por causa da 300, dos 500, 600. Primeiro eu vou fazer porque eu amo Deus, eu creio que Ele me salvou, eu sou dele. Eu vou fazer porque eu sei que eu sou pobre, miserável, e que eu preciso dele. Sem Ele eu morro, sem Ele eu vou perecer. Eu preciso dele, e você e eu, que precisamos entender o quanto nós precisamos do Senhor. Mas esses galileus estavam tão preocupados em acusar os seus conterrâneos, estavam tão preocupados em dizer: lá Jesus, aqueles galileus eram pior que nós, porque estavam sacrificando outros deuses, por isso morreram a espada de Herodes. Esses galileus morreram porque estavam fazendo coisa errada, a espada de Pilatos, melhor dizendo. Quem entender, diga amém. Terceira e última lição: Jesus nos alerta para a necessidade urgente de uma total conversão, de uma vida totalmente rendida aos pés do Senhor. Esse texto nos alerta para uma total dependência de Deus. Jesus está dizendo: é agora. O sinal não está nem amarelo, já está vermelho. O sinal já está vermelho, é hora de se converter.
E tem muita gente dentro da igreja, irmão, estou falando dentro da igreja, meu Deus, irmão, já tinha da igreja no Brasil, no mundo, da igreja espalhada para falar até que precisa converter, que precisa encontrar com Jesus, que precisa entender o Evangelho, que o Evangelho é além de uma religiosidade, que o Evangelho é vida com Deus. Irmão, não consigo entender crente birrento, crente marrento, crente que fica chorando tudo, crente que é pior do que o mundo, irmão. Tem coisa que tem crente que faz coisas que nem o mundo faz, irmão. Tem crente que eu acho que o diabo vai lá do inferno assim, né, Carol? Tem coisas que eu acho que o diabo olha no inferno até bate, assim. Tem coisas que eu acho que até o diabo está ficando decepcionado com alguns crentes. Até ele está ficando decepcionado. Porque eu nunca vi crente que gosta de brigar, que arruma tumulto com tudo, sabe? Nada tá bom. Crente azedo, crente angustiado, pior que o mundo. Aí você chega lá no seu trabalho, ninguém se evade, mas os caras estão com um sorriso, bom dia. Aí você encontra um crente, parece que está num campo de batalha. Não se converter, irmão. Tem que dar uma... Eu não estou falando que todo dia você vai estar lá, tem dia que você vai me pegar azedo. Mas você não pode pegar azedo 24 horas, o ano inteiro, porque senão tem alguma coisa errada. Irmão, Jesus está falando, ó, há uma necessidade urgente de arrependimento, é urgente. O sinal não está nem amarelo para passar para o vermelho, não, já está no vermelho. Já é hora de, se você atravessar o sinal vermelho, meu filho, você vai ser atropelado. Pastor, eu tenho 30 anos de igreja, pastor, eu tenho 15, eu tenho 20, não importa quantos anos você tem, quer saber se você converteu. Aí eu tenho 20 anos de ministério pastoral, irmão, pouco importa o meu ministério pastoral, pouco importa se é reverendo, se é pastor, se é bispo, se é arcebispo, se é o que quiser o tipo for, se não converteu, meu irmão, não vai adiantar nada. É urgente isso, não é para amanhã, não, é para hoje, é para agora. Você precisa arrepender dos seus pecados, você precisa arrepender da vida que está levando. Pastor, você está falando só para crente, é por isso que eu estou falando, você precisa arrepender. Porque a questão não é ser crente, é ser cópia de Cristo, é ser um cristão. Precisamos arrepender, irmão. Precisamos olhar para o espelho da vida e ver as mazelas que nós temos, parar de ficar jogando a culpa para o outro e ver o quão ruim nós somos sem Deus, irmão. Sem Jesus nós somos ruins, irmão. Sem o Espírito Santo a gente é ruim, muito ruim. Se tem algo bom em nós é o Espírito Santo, irmão. É ou não é, irmãos? Tudo de bom em nós é o Espírito Santo. Porque sem Jesus a gente é ruim, irmão. Sem Jesus a gente peca. Sem Jesus a gente deseja o mal para o outro. Sem Jesus a nossa vida é ruim. Mas com Jesus nós somos bons em Cristo Jesus, irmão. Jesus, ele trouxe bondade para nós. E aí, Jesus traz essa terceira e última lição para nós. Jesus alerta para a necessidade urgente de uma total conversão. Repita comigo, há uma necessidade urgente. Diga para a pessoa que está falando de uma total conversão. Um arrependimento. Olha o que ele diz no versículo de número 4 e 5. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus está dizendo, vocês acham que os galileus que morreram pela espada de Pilatos, ou aqueles 18 que a torre caiu sobre eles, era pior que todo mundo? Aí olha o que diz o versículo 5, não eram, e eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês não se arrependerem, talvez vocês não vão morrer na torre de Siloé, não caiu sobre vocês, vocês não vão ter uma morte trágica, talvez vocês vão morrer de velhice, mas a condenação será triste sobre vocês. É tempo de arrepender, irmão. Não é tempo mais da igreja ficar brincando. Não é tempo mais da gente ficar, sabe, irmão, que essas coisinhas. Eu vou repetir mais uma vez, irmão. Não tem, é inconcebível isso. É inconcebível uma igreja que se comporta como o mundo. É inconcebível. Não se pode pensar, imaginar em uma igreja que pareça com o mundo, em uma igreja que haja como o mundo. É inconcebível. Para o reino de Deus é um desserviço crente que não paga suas contas,
crente caloteiro, crente com a boca suja, que fala palavrão, crente vivendo vida bagunçada, sexo fora do casamento, crente que vive tomando seus mezinhos escondidos, crente que não tem vida no altar com Deus, é inconcebível. Você pode cantar bem, você pode pregar bonito, você pode entregar o dízimo, você pode entregar a oferta, mas se não se arrepender, vai pagar o preço da sua escolha. É inconcebível. Crente brigão, que fica arrumando confusão com tudo, brigando com tudo, reclamando de tudo. Isso não é cristianismo. Pastor, só estou bravo mais uma vez com o capeta, com o pecado. E nós não podemos aceitar isso, porque nem Jesus aceitou. Jesus disse: é necessário vocês se converterem, porque se vocês não se converterem, o destino de vocês será tão pior quanto os da torre de Siloé e quanto aqueles galileus que morreram pela espada de Pilatos. É inconcebível, gente. É inconcebível. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos ganhar os 300, os 600. Nós precisamos, irmão, ler a palavra. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos orar. Nós precisamos vir aqui na semana de oração, vir a igreja inteira orar, se prostrar diante de Deus. Nós precisamos estar no culto. Nós precisamos nos arrepender. Falar: Senhor, eu pequei, mas eu não quero pecar mais. Senhor, eu não quero viver essa vida, eu quero me arrepender. É inconcebível. E aí eu vou abrir meu coração aqui, jovem dentro da igreja. Esse dia eu já chamei a atenção de alguns aqui, usando joguinho dentro da igreja de celular. Se eu pegar, irmão, Jesus, o negócio vai ficar apertado. Vamos acertar as contas hoje. Do dia eu passei, tem jovem jogando dentro da igreja, irmão. Se você for jogar dentro da igreja, você fica em casa, pelo amor de Deus. A palavra de Deus está sendo ministrada, está jogando. A palavra de Deus está sendo ministrada, e não é só jovem, não, adulto também. Pelo amor de Deus, você não pode atrapalhar a obra de Deus. Se você for pedra de tropeço, a Bíblia diz: ai daquele que é pedra de tropeço, perturbando o irmão lá, que quer ouvir o culto, falando, perturbando o tempo inteiro. Pastor, hoje, irmão, eu vou falar para você aquilo que Deus está colocando no meu coração. Não é carne, não, é Deus que está colocando no meu coração. Porque se eu, como pastor, não exortar e não te direcionar, eu serei culpado do teu sangue. Mas eu não quero ser culpado dele. Se você tomar um outro rumo, é um desejo seu. É necessário arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para nós e dizer o seguinte: eu preciso me arrepender. Irmão, eu vi um vídeo esse dia, eu podia ter dado ele para vocês verem. Uma família no Texas, toda se ajoelhou de joelho. Os senhores daquela família se ajoelhou diante de uma outra família, porque alguém dessa família matou alguém da outra família. Eles foram lá, irmãos, se ajoelharam, chorando, e os outros que tinham perdido alguém da família, olhando, chorando também, mas eles entenderam que aquela família não queria mais guerra, pediu perdão, se arrependeram, e eles se abraçaram, um pouco indiferente, porque alguém perdeu alguém da família, mas eles se abraçaram, mutuamente se perdoou, e acabou a guerra, porque eles entenderam no mundo do Espírito, que para acabar com aquela guerra de alguém matando outra família, alguém tinha que se arrepender. E eles se arrependeram, irmão. E o milagre aconteceu. As Ilhas Fíjis é um lugar onde a igreja metodista talvez tenha mais negro no mundo. E tudo aconteceu lá ao mover de Deus, porque um dia aquele pessoal das Ilhas Fíjis se derramaram, pediram perdão pelo missionário que eles mataram, metodista que foi pregar lá muitos anos atrás. Vieram dos Estados Unidos, familiares. Depois você entra no YouTube e procura lá, avivamento nas Ilhas Fíjis, você vai ver os missionários, os parentes missionários descendo de helicóptero, aquele povo que nem sabia o que tinha acontecido, foram seus pais, os pais dos pais fizeram, se ajoelharam, pediram perdão. Depois daquilo, Deus inundou aquela ilha com o poder, com a graça, com o fluir dele, porque as pessoas se arrependeram do pecado do erro. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho apontando o dedo para os outros. O que eu estou falando para você, primeiro corta em mim, irmão. Eu tenho que dar um exemplo como seu pastor, e muito mais como seu pastor, muito além do tipo de pastor, eu tenho que dar um exemplo, porque eu sou filho de Deus. Primeiro vem em mim. Nós precisamos nos arrepender. Há uma necessidade urgente de arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32 diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
Não brinque mais com a oportunidade que Deus está te dando. Não seja alguém como esses galileus que estavam apontando o dedo para os outros galileus. Não seja alguém como aqueles que estavam apontando o dedo para os que morreram na Torre de Siloé. Mas seja alguém que olhe e diga: eu sou tão carente do amor de Deus como qualquer outro. Eu preciso tanto da salvação de Deus como qualquer outro. Que essa palavra esteja no seu coração. Que você saia daqui nesta noite entendendo o seguinte: Deus falou comigo. Deus ministrou o meu coração. E eu preciso tomar rumo. Eu preciso tomar direção. Eu não quero ser mais um, mas eu quero ser aquele que se arrepende. Eu não quero ser aquele que fica olhando para a tragédia do outro, mas eu quero olhar para a minha própria tragédia e entender que eu preciso sair dessa tragédia. E que eu preciso ser alguém que vai morar no céu. Porque o sinal está vermelho. O sinal não está mais amarelo, está vermelho. Não é hora da gente ficar brincando. Se você tem que acertar uma coisa, acerta. Não vai pagar a tua conta. Se você tem que pedir perdão, vai pedir perdão. Se você tem que se arrepender, se arrepende. Vai fazer a coisa certa. Porque no dia que chegar o teu dia, você pode partir daqui de cabeça erguida dizendo: eu não fui o melhor e a melhor dessa terra, mas eu fui alguém que pulou, que nadou, que mergulhou no sangue purificador de Jesus Cristo.